E a matéria publicada pela Folha de São Paulo, mostrando essas estatísticas do Datafolha. Começando aqui, olha, pelo número absoluto, né? O Flamengo atingindo pela primeira vez 21% da torcida brasileira. A primeira vez que rompe essa barreira dos 20%. Antes ficava ali nos 18% e tal, o Corinthians com 13%. Então o Flamengo chegando a 21% em 7.597 entrevistas com pessoas de 16 anos ou mais, realizadas entre 31 de julho e 7 de agosto em 169 municípios de todo o país, né? Uma margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo, com o nível de confiança, segundo o Datafolha, de 95%. E aí você vê que o Flamengo apresentou um resultado semelhante ao anterior, de agosto de 2019, com algumas oscilações. Ele estava nos 20%, ele rompeu a barreira dos 20%, né? Isso na pesquisa há 4 anos, chegando a 21%. E o Corinthians, né, que tinha 14%, foi para 15%. Então o Datafolha destaca aqui que, somando os seus maiores rivais, chegam a 14%. 7% para o São Paulo, 7% para o Palmeiras, né, que seriam as duas torcidas somadas se igualando à do Corinthians, e aparecem outros times aqui com percentuais menores, evidentemente, vários deles e tudo mais. Mas o mais importante aqui dentro do que estamos comentando é que o Flamengo tem vantagem em regiões como o Norte, né, e Nordeste, por exemplo, Centro-Oeste. Só não é maior no Sudeste porque a torcida do Corinthians se concentra muito no Sudeste do Brasil, né, e com isso ela tem aí um percentual maior do que o de rubro-negros. Claro, a torcida do Corinthians está muito em São Paulo, que tem a população bem maior do que o Rio de Janeiro, por exemplo. Então o Corinthians leva vantagem. E o único estado onde nem Flamengo nem Corinthians tem maior torcida a única região, melhor dizendo, é a região sul, onde o Grêmio aparece em primeiro lugar, com um percentual bem significativo de 22%, contra 14% do Internacional, 11% do Corinthians, 10% do Flamengo, 5% do São Paulo, 6% do Palmeiras e por aí vai. O Atlético Paranaense aparece com 3%, o mesmo percentual do Coritiba, os dois times mais importantes do Paraná. Agora, o ponto que eu acho importante, que eu quero destacar para vocês, esse é um trecho muito relevante da pesquisa, está nas faixas etárias, tá? Nas faixas etárias, e eu vou mostrar para vocês por que esse ponto é muito importante. Você vai ver que entre 16 e 24 anos, o Flamengo tem 28% da torcida brasileira, segundo o Datafolha. Se você descartar os 14% que não torce para ninguém, isso vai dar 30 e tantos por cento. Ou seja, dos 16 aos 24 anos, na faixa mais jovem da pesquisa, o Flamengo tem aproximadamente 1/3 ou mais da torcida brasileira. Isso mesmo, de cada 3 brasileiros nessa faixa etária, 16 a 24 anos, que tem um time de futebol, tá? De cada 3, um pelo menos vai torcer pelo Flamengo. Isso é muita coisa. O Corinthians tem 18 e o São Paulo tem 8. Somando os dois, não vai alcançar o Flamengo, vai dar 26. Seria preciso juntar os 3 times de São Paulo com maior torcida, que são a segunda, a terceira e a quarta maiores torcidas do país, pela ordem Corinthians, São Paulo e Palmeiras, para chegar a 31 e superar o Flamengo. Ou seja, o trio de ferro de São Paulo, na faixa etária mais jovem, só consegue ter mais torcedores juntando todo mundo, juntando os 3 contra o Flamengo. É muito significativo isso, gente. Dos 25 aos 34 anos, aí o Flamengo aparece com 23, Corinthians com 17, né? Então, se juntar Corinthians com São Paulo, que é o segundo, né, vai dar 25%, 25 pontos percentuais. Ou seja, só juntando Corinthians e São Paulo para superar o Flamengo na faixa de 25 a 34, dos 35 aos 44. Aí você vai ver que vai mudando a diferença. O Flamengo tem 21, o Corinthians tem 16, São Paulo e Palmeiras tem 8, né? Aos 45 aos 59, aí o Flamengo vai aparecer com um percentual de 20% contra 14% do Corinthians, 6% do São Paulo, 6% do Palmeiras, e nos 60 anos ou mais, aí você vai encontrar a torcida do Flamengo representada por 16 pontos percentuais, o Corinthians com 10, Palmeiras 7, São Paulo 5. Então você vê que pelas faixas etárias a coisa vai mudando. Você vê que na faixa mais velha o Palmeiras aparece com mais torcida que o São Paulo com uma torcida mais jovem, né? O que pode até mudar pelos títulos recentes do Palmeiras, né? No médio prazo, longo prazo, e pela seca do São Paulo. Mas o mais importante o Flamengo tem mais torcida, e na